Olá, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus. Hoje e amanhã veremos a história de 2 reis e 2 profetas. O primeiro rei, Acabe, era ímpio e rebelde contra o Senhor. Em razão disso, Deus enviou o seu juízo contra Israel. O profeta Elias foi um instrumento do Senhor na ocasião, exercendo o seu poder na oração para que se cumprisse a palavra revelada pelo Todo-Poderoso. Já Ezequias, o outro rei, era temente a Deus. E então, diante das ameaças da Assíria, agarrou-se à promessa que recebera do profeta Isaías. Ambos oraram ao Senhor e a nação de Judá ficou livre da grande destruição. À medida que estudarmos esses 2 episódios nas Escrituras, preste atenção ao seu próprio procedimento. Perceba se o mal tem se instaurado em alguma área da sua vida. E se isso estiver acontecendo, busque em Deus a revelação necessária. Não é tempo de se acomodar vivendo fora dos planos do Senhor. Volte-se para Deus e certamente o inimigo vai recuar. A oração de Elias. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Após o reinado de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Acabe foi o 7º rei de Israel e liderou a nação durante 22 anos. Ele foi um mau governante, não temia a Deus como a maioria dos reis do norte. No texto citado, Elias aparece pela primeira vez perante Acabe. O profeta fora enviado a ele para anunciar uma seca que atingiria a nação por anos, como juízo do Senhor pela idolatria e pela feitiçaria que era praticada ali. Mas aquele rei não lhe deu ouvidos. Elias disse que não haveria chuva enquanto ele não ordenasse. Certamente o profeta não entregou essa mensagem da própria mente, ainda mais perante um rei como Acabe. Foi o Senhor quem o enviou para repreender aquele líder idólatra. Sem dúvida, o Altíssimo deu a Elias a palavra de repreensão e assegurou a ele: Você pode lançar essa palavra porque eu vou cumpri-la. Então, o servo de Deus obedeceu. Mais tarde, o Senhor se revelou ao profeta e lhe deu instruções quanto ao que fazer durante a estiagem. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias procedeu segundo o que Deus ordenou. Então, o ribeiro secou e o Altíssimo mandou que ele fosse a Sarepta, onde uma viúva o sustentaria. Depois de algum tempo, o Senhor mandou que Elias fosse à presença de Acabe e anunciasse que ele enviaria chuva sobre Israel. Já era o 3º ano de seca e a fome era extrema na cidade de Samaria. Sabendo que o profeta estava agindo debaixo da palavra dada por Deus, poderíamos pensar que foi extremamente fácil para ele fazer com que chovesse novamente em Israel, porém, não foi bem assim. Olhando para a epístola de Tiago, encontramos uma revelação muito importante em relação a Elias. Não trataremos do milagre em si, mas sim do que ele fez para que não chovesse e depois para que a chuva viesse. A Bíblia diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Há nesse texto um entendimento valioso em relação à nossa autoridade na oração. Embora o profeta já tivesse a revelação do Senhor, ele precisou orar e pedir inicialmente que não chovesse e mais tarde que chovesse. Às vezes, a ordem de Deus já foi dada, mas não produz efeitos imediatamente. Se o Senhor já falou ao seu coração, lembre-se de que isso não quer dizer que ele seja o seu empregado.
Você pode pensar que já fez tudo o que ele mandou e nada mais há para ser realizado, porém, é provável que ainda lhe falte atingir a medida da fé. A tradução da Bíblia revista e atualizada diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Essa versão bíblica explica melhor o modo com que o profeta clamou ao Senhor. Foi como se ele falasse insistentemente, assim como fez Isaac, sobre quem já falamos aqui. Elias foi perseverante e firme. Note que Deus já tinha dito ao seu servo que ele podia anunciar a chuva, mas para que ele não tivesse a sua palavra envergonhada, ele teve de orar com instância. Ore confiante na fidelidade de Deus, mesmo que o tempo esteja passando. Muitas vezes devemos clamar assim, para que o milagre aconteça. A Bíblia afirma que Elias clamou outra vez e então o céu deu chuva e a terra começou a produzir frutos. No entanto, no primeiro livro de Reis, vemos que o processo não foi nada fácil. Após ter desafiado e vencido 850 profetas de Baal e dos postes ídolos no Monte Carmelo, Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Assim que o rei deixou o local, o profeta subiu ao cume do monte e se pôs a orar. O versículo 42 diz que Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Ele se prostrou perante o Senhor em humildade, em reverência. Ele foi perseverante, ele se entregou na oração a fim de que aquela palavra se cumprisse. Elias fez o que era necessário diante de Deus e ordenou ao seu auxiliar que olhasse para o céu, na direção do mar, para ver se havia algum sinal de chuva. Da primeira vez, o moço voltou dizendo que não avistara nenhuma nuvem. E então, ele foi pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta vez, e tudo estava da mesma forma. No entanto, na sétima, ele viu uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Aquela nuvem foi o suficiente para Elias, o qual mandou anunciar a chuva a Acabe. Em seguida, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva porque o Senhor havia prometido dessa forma. Espere o sinal verde de Deus. É nosso dever olhar atentamente para esses fatos bíblicos, a fim de que possamos tirar de cada um deles lições importantes, lições valiosas para nós. Não podemos pensar que esses homens diziam: vamos pregar a palavra, e então o Senhor ia curando todo mundo. Certamente o Senhor cura, mas eles tinham de estar consagrados, entregar a palavra de cura e interceder para que Deus operasse. De igual modo, há vezes em que temos uma revelação do Senhor, mas ela parece não se cumprir. Se o Altíssimo falou ao seu coração pela palavra a respeito de um determinado assunto, agarre-se a essa promessa. Caso alguma oportunidade surja em seu caminho, preste bastante atenção ao testemunho que o Espírito Santo de Deus dá no seu interior. Se o sinal for verde, vá. Entretanto, se sentir que é vermelho, recue. Se a alegria do Senhor estiver em você, isso será suficiente para que você prossiga. Porém, caso Ele a tenha retirado, espere um pouco mais. Nunca duvide da palavra de Deus. Ele não é como o ser humano limitado, necessitado, ele não precisa de conselho, ele não precisa de ajuda. Pelo contrário, é o único conhecedor de todas as coisas e somente Ele tem o poder de orientar o seu povo com perfeição. Quando obedecemos às condições, Deus realiza as suas promessas. Se você quer ouvir o Senhor e conhecer o propósito dEle, busque-o na palavra, busque-o em oração. Porém, durante esse processo, descanse e saiba que Ele é Deus, fala no momento certo e a palavra que sair de sua boca não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará para o que Ele a designou. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe.